a pessoa mais interessada em que você não aprenda aquilo que Jesus te ensinou, a pessoa mais interessada que você entenda o poder da oração que Jesus também te ensinou, é o teu adversário. Perceba algo muito interessante. Quando Jesus quis ensinar em Mateus no capítulo 18 sobre aquele rei que foi fazer acerto de conta com os seus servos, e diz ali que tinha um que lhe devia 10.000 e outro que devia 100. Aquele que devia 10.000, não tendo o que pagar, aquele seu senhor diz: olha, presta as contas de tudo e me paga o que você me deve. E ele se humilhou diante daquele seu senhor, e a Bíblia diz que aquele seu senhor lhe perdoou aquela conta de 10.000 denários que ele tinha. Perdoou. Mas este mesmo que perdoou, que foi perdoado pelos 10.000, tinha uma outra pessoa que lhe devia apenas 100, e ele não lhe perdoou esses 100. E aquele chegou aos ouvidos daquele seu senhor, dizendo: olha, aquele que você perdoou os 10.000, ele não perdoou uma outra pessoa que lhe devia 100 e mandou prender essa pessoa até que ele pagasse. Foi mesmo. Então aquele senhor foi atrás dele e chamou aquele homem: servo mau, não te perdoei toda aquela tua dívida, porque você também não perdoou ao teu conservo da mesma forma. Diz o verso de número 34: indignando-se aquele senhor, o entregou aos verdugos até que ele pagasse a dívida. Meu querido, eu estou afirmando para você: quando você não perdoa aqueles que te ofendem, diz o texto que aquele Senhor, e ele é uma expressão da pessoa do Senhor, diz que ele foi entregue aos seus verdugos. E quem são os seus verdugos? São os teus torturadores. Quando nós não perdoamos as pessoas, ou quando nós retemos o perdão das pessoas, somos entregues a verdugos, e eu estou dizendo a verdugos espirituais, verdugos emocionais, que nos torturam. Como eu acabei de dizer para você, a pessoa que não consegue perdoar a pessoa que lhe ofendeu, não lhe falta quem todos os dias te torture emocionalmente. Porque, irmãos, é muito ruim você saber que tem alguém que você ama e você não pode lhe dirigir a palavra. É muito ruim você saber que é alguém da sua família e que você não tem um relacionamento, eu diria para você, com profundidade. É muito ruim você saber que tem alguém que está muito próximo a você e você não pode ir à casa dela. É muito ruim você saber que tem alguém que você ama muito e você não pode até mesmo fazer uma brincadeira com aquela pessoa. É muito ruim você saber que você tem alguém que você ama e você gostaria que ela estivesse com você em alguns momentos especiais da sua vida e você não pode fazer. Eu estou falando de verdugos espirituais. Isso é tortura. Você querer estar próximo a pessoas que você ama e você não poder. E não é poder porque simplesmente você não pode, é poder, não poder porque simplesmente você resolveu não perdoar, simplesmente porque você resolveu reter o perdão a essas pessoas. Verdugos espirituais. Quando nós não perdoamos as pessoas, nós somos entregues a verdugos espirituais, emocionais, e sofremos e padecemos. Quando nós não perdoamos as pessoas, ou retemos as pessoas o perdão, irmãos, segundo o que o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 10, veja algo interessante: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Para quê? 2 Coríntios capítulo 2, verso 10. Para quê? Satanás não alcance vantagem sobre nós. Você já percebeu isso?
Quando você retém o perdão às pessoas, quando você não perdoa as pessoas, você está simplesmente deixando que o teu inimigo, deixando que o teu adversário, ele tire vantagem, ele seja adiante de você, ele esteja na tua frente. Olha, irmãos, o lugar do teu adversário, o lugar do teu inimigo, ou é para trás de você, ou é debaixo dos seus pés. Como é que você vai deixá-lo tomar a dianteira de você? Como é que você vai deixar que ele vá à sua frente? Está dizendo que quando nós verdadeiramente não nos perdoamos, ele toma a dianteira, ele vai na sua frente, ele está bem adiante de você, ele está ganhando de você. Por que ele está ganhando de você? Porque você conhece a palavra, você conhece o princípio de Deus para a sua vida. Jesus te ensinou em oração que você deveria perdoar as pessoas que te ofendem. E quando você não pratica essas coisas, o teu inimigo, ele está diante de você. É verdade, irmãos. É impressionante como muitas vezes nós damos a dianteira ao nosso inimigo. Nós deixamos que ele tome a frente nossa. Como pode isso, conhecendo a verdade? Conhecendo a palavra de Deus, nós deixarmos que as pessoas assumam a dianteira. É da mesma sorte, irmãos, nós conhecendo a palavra de Deus, deixarmos o ímpio, deixarmos o pecador tomar atitudes mais dignas do que elas. É a mesma coisa. Então você percebe o quanto é sério você reter o perdão às pessoas. E eu me preocupo, irmãos, porque essas coisas acontecem dentro das famílias. Não é de hoje que as pessoas chegam na casa de Deus feridas porque elas têm problemas familiares, mas também não é de hoje que as pessoas estando na casa de Deus, elas conhecendo os princípios da verdade, elas continuam praticando da mesma forma, como se não conhecessem a Deus. Do mesmo jeito que eu digo para você, porque se você não perdoar e reter o perdão, você sofre essas duas consequências. Eu quero dizer também o que acontece quando você assume a perdoar rapidamente, imediatamente, quando você reconhece que precisa aprender a perdoar imediatamente. Perceba duas coisas muito importantes. Primeiro, se você aprender a perdoar rapidamente, ou seja, não reter e perdoar rapidamente, a primeira coisa que vai acontecer é que todas as vezes que você perdoa o teu ofensor, você está dando a ele uma chance. Você está dando uma chance, primeiramente, a você mesmo. Primeira chance, você está dando a você mesmo, porque você já não vai mais sofrer com as ofensas recebidas. Primeira chance que você tem, porque se você perdoa rapidamente, a primeira coisa que acontece é, você vai rapidamente, você vai dar uma chance imediatamente para você, e você vai ficar livre de todos aqueles pesos que eu acabo de dizer para você. Você vai ficar livre de todas aquelas acusações, de todas aquelas torturas, de toda aquela angústia que eu acabo de dizer. Primeiramente, você precisa aprender rápido por tua causa, porque quem está precisando perdoar é porque está sofrendo. Primeiramente por tua causa. A segunda coisa muito importante, quando você aprende a perdoar rapidamente, meu querido, é porque você precisa também chocar o ofensor, ou confrontar o ofensor com as suas palavras, com as suas atitudes. Confrontar. Então, eu volto àquilo. Coragem, irmãos, coragem. Quando nós perdoamos as pessoas, nós temos que ter coragem para fazer. E perdoar, irmãos, implica em uma atitude clara, expressão, palavras. Perdoar implica em expressão, palavras. E por que eu digo isso, irmãos? Presta bem atenção. Porque tem pessoas que confundem. Elas confundem perdoar em ela se aproximar das pessoas e voltar a ter aquela relação. Só que essa relação não se sustenta. Elas se aproximam, mas elas não falam a respeito das coisas, elas se acovardam de falar a respeito daquilo, e então aquilo não causa o
precisa, e nós vamos sempre continuar com um pezinho atrás, sempre desconfiado, não tem aquela total relação. Então, a segunda coisa muito importante é que você precisa chocar o ofensor com as suas atitudes, com as suas palavras. Mas como? Não é, obviamente, não é chegar culpando, não é chegar condenando, mas eu estou falando de perdoar. Perdoar é você perdoar aquela pessoa que te ofendeu. É perdoar dizendo: eu sofri muito desde aquele dia que nós estivemos nesta ou naquela situação. Não é atribuir culpa às outras pessoas, porque já basta o diabo para poder fazer isso. Mas é tão somente cuidar da sua saúde emocional, cuidar da sua saúde espiritual. Tão somente isso. Perdoar esta pessoa pela dor que ela causou a você. Perdoar esta pessoa pela separação que ela trouxe ao relacionamento. Perdoar aquela pessoa pelo esfriamento que está dentro de você por causa desta, daquela situação. Então, quando você perdoa, logo você choca o ofensor, mas também você faz algo interessante. Você faz com que o ofensor ele possa cair também em si. Porque se eu cometo uma transgressão, então se eu cometo um pecado para contigo, imagine isso, se eu cometo um pecado para contigo, e você vem e me perdoa, você está me colocando em xeque. Em xeque em que situação? Talvez eu nem tenha consciência dos meus erros, talvez eu não tenha nem consciência dos meus pecados, talvez eu não tenha nem a consciência do mal que eu causei em você. Mas quer dizer que toda pessoa que aprende a perdoar rápido, ela dá oportunidade ao ofensor de se arrepender. Irmãos, percebam tanto que isso é importante. Você sabe que para o ofensor, a primeira coisa que cabe chama-se arrependimento. A primeira coisa que cabe ao transgressor é arrepender. E comumente nós esperamos que o transgressor peça perdão. Pastor, se pedir perdão não está implícito que essa pessoa está se arrependendo? Não. São duas coisas bem distintas, irmãos. Porque quando a Bíblia fala de arrependimento, ela fala de transformação de mente, ela está falando de transformação de atitudes. E perdão é uma coisa própria de toda e qualquer pessoa que é pecadora, porque ela é transgressora. E a única coisa que nos cabe, irmãos, é pedir perdão àquele que pode perdoar todas as pessoas. Então você perceba algo muito interessante. Quando o ofensor precisa de arrependimento, nós estamos querendo que ele nos peça perdão. Mas Jesus, ao nos ensinar que nós deveríamos perdoar os nossos ofensores, ele estava nos ensinando a abrir uma porta para o ofensor reconhecer que estava errado e arrepender-se do mal praticado. Então você entende que essa é a segunda coisa muito importante. Quando você aprende a pedir perdão rápido pelo seu ofensor, você está dando a ele uma oportunidade de arrepender-se do mal praticado com essa pessoa que usou dignamente de pedir perdão a você pelo ato que ele não cometeu com você. E é tão importante para nós entendermos que perdão, ele é uma expressão de palavras, como ele também é uma expressão de abraço, de afeto, de choro, de ligação emocional. Verdade. Você percebe algumas coisas interessantes, alguns exemplos. Absalão, Amon, ele abusou a irmã de Absalão, Tamar. A Bíblia diz que num período de um bom tempo, eles continuavam tendo o mesmo relacionamento, porque ninguém se afastou. Eles estavam ali próximos. Mas Absalão guardou aquilo lá. Apesar de estar ali dentro da casa, o pai era o mesmo, mesma família, ele continuou aquilo lá. Continuou a estar próximo.
Mas eles nunca tiveram uma oportunidade de claramente dizer um ao outro o mal que um havia praticado. Tanto é verdade que a Bíblia diz então que Absalão achou uma boa oportunidade quando foi ter ali a festa da tosquia das ovelhas. Ele falou: pai, vamos juntar todos nós aqui para a gente fazer uma festa aqui maravilhosa. O pai Davi achou meio estranho. Não, para que isso, meu filho? Vai ficar muito pesado para você, chamar todos os teus irmãos e tal, fica muito pesado. Não, pai, fica não. Pode trazer todo mundo. Não. Então deixa só pelo menos a mão vir e os outros irmãos. Aí ele falou assim: mais a mão? Por que você quer a mão? Não, eu quero os meus irmãos. Então foi a mão os outros irmãos. E a Bíblia diz então que Absalão tratou com seus servos, dizendo: olha, quando ele estiver bem embriagado, bem tomado, bem alto, a gente mata ele. Estava na relação próxima, no dia a dia, mas as coisas não estavam bem acertadas. Não estavam bem acertadas. A Bíblia fala que Jacó e Esaú, os dois irmãos, nós estamos falando de família, irmãos, estou falando de família. Os irmãos sabem como é que Jacó saiu de casa e ficou lá fora mais de 20 e tantos anos. Mas um dia, Jacó estava voltando porque Deus disse: volta agora, porque está na sua hora de voltar. E a Bíblia diz que Jacó estava com medo. Jacó estava com medo por quê? Estava tudo resolvido? Não. Estava tudo meio acertado? Também não estava. Jacó teve alguma oportunidade de falar com Esaú: Esaú, eu procedi mal, ou você me perdoa? Não, Jacó não teve nenhuma oportunidade de fazer isso. A Bíblia diz que Jacó temia muito pela sua vida, pelos seus filhos, pelas suas esposas. E fala que Jacó começou a tomar alguns procedimentos. Mas se você observar em Gênesis, a partir do capítulo 33, você vai ver que uma das formas que eu estou falando para você, que implica no perdão, é a expressão verbal, a expressão de corpo, é sentimento, emoções ligadas. A Bíblia diz que Jacó estava desconfiado porque os seus súditos disseram: olha, Esaú está vindo aí com 400 homens adiante. Jacó ficou mais preocupado ainda: vixe, agora vai ter mais condição, vai acontecer uma desgraça. Mas Jacó continuou, lutou com o anjo. Todos nós conhecemos essa história. O desfecho, irmãos, nós sabemos. A Bíblia diz que aqueles dois rapazes se encontraram, aqueles dois irmãos se encontraram depois de muito tempo, mas tinha coisas que não estavam resolvidas. Mas a Bíblia diz então que eles se abraçaram. A Bíblia diz então que eles falaram um para o outro. A Bíblia diz então que eles choraram no pescoço do outro. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que estavam perdoando a si, um ao outro, porque tinha uma emoção ligando, uma expressão verbal, havia emoção ligada naquele encontro. Muitas pessoas acham que o simples fato de nós voltarmos a conviver, que já foi suficiente para eu ter perdoado, ou o suficiente para a outra parte ter se arrependido. Engano. Nós precisamos, irmãos, aprender a expressar. Muitas pessoas, nós erramos porque nós não damos a elas oportunidade, né? Nós não damos a ela, por exemplo, né, um feedback para elas saberem, para elas pensarem como é que elas estão agindo. Presta bem atenção uma coisa aqui, irmãos. Olha, é comum isto no meio familiar. Nós ofendemos as pessoas facilmente pelas palavras, pelas respostas que damos. Quantas e quantas vezes você já ficou ferido, magoado com uma resposta dura do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, ou de algum familiar seu? Me responda. Muitas. Não é mesmo? Muitas. Porque a palavra de Deus é muito clara e enfática em dizer que os maiores inimigos do homem seriam da sua própria casa. Nós temos muitas dificuldades em casa, irmãos. Muitas dificuldades nós temos em casa. E à medida que nós crescemos, ficamos com mais dificuldades. Mas eu quero que você guarde muito bem isso hoje. Todos nós sabemos quando ofendemos alguém com alguma palavra ou alguma expressão. Todos nós sabemos. Como? Você observa que a outra parte, ela já toma uma outra atitude de imediato. A ação tomada por você, de imediato pela palavra tomada por você, a outra pessoa, ela já toma uma expressão, uma ação imediata. Sabe o que ela faz? Ela se cala. Não estava tendo uma boa comunicação? Não estava. Não foi uma palavra muito dura e seca de imediato. Aquela outra pessoa, ela se recolheu, deixou de falar com você imediatamente. Sabe o que ela está querendo dizer para você? Ela foi ofendida. Você perguntou alguma coisa e a
respondeu outra. A pessoa então, ela nem esperou mais nada, saiu. Sabe o que ela está dizendo para você? Ela está ofendida. E essas coisas acontecem dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Eu digo para você com toda certeza, enquanto nós não sentamos e conversamos e perdoamos, o teu inimigo está tomando a tua dianteira. O teu inimigo está tomando a dianteira da tua casa, da tua família. E eu estou te aconselhando hoje, tome uma atitude. Não deixe, não pense que o tempo seja suficiente para dizer que está tudo certo. Porque se você não tem segurança alguma de manter este relacionamento com esta ou aquela pessoa, é sinal de que não está muito certa a coisa, não foi muito bem feita a coisa. Estamos ainda errando em alguma coisa. E tudo isso, irmãos, nós estamos falando com quem? Com a igreja. Tudo isso Jesus estava falando com os seus discípulos, porque ele sabia que essas coisas, elas continuariam a permear o seio da igreja. Eu digo para vocês com toda certeza, a igreja precisa continuar sendo o referencial para este mundo. A igreja precisa continuar sendo o referencial de perdão às pessoas. Porque haveremos de encontrar muitas outras famílias que dependerão, porque elas virão que se encontram com este mesmo problema. E se você tem este mesmo problema, como você vai poder ensinar essa pessoa? Como você vai poder ensinar essa pessoa quando alguém ofender a ela, se você ainda não aprendeu a perdoar as pessoas que te ofendem? Como você vai fazer isso? Como você vai ajudar outras famílias se você se encontra na mesma condição que essa pessoa? A igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser mais ousada e corajosa. Mais ousada e corajosa. Todo pecado que nós cometemos, irmãos, cometemos contra Deus em primeiro lugar. Todo pecado que cometemos primeiramente contra Deus, depois cometemos contra as pessoas, porque Deus é santo. Nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Todas as vezes que você comete pecado, não importa qualquer que seja, você comete pecado contra a santidade de Deus. Quando diz Isaías que os ouvidos de Deus não estão agravados que não nos possam ouvir, ele diz logo em seguida: são as suas transgressões que fazem separação entre você e o seu Deus. São os nossos pecados que fazem separação. Todas as vezes que nós cometemos pecado, nós transgredimos contra Deus, é diretamente contra Deus. Mas graças a Deus que nós já fomos justificados em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor. Graças a Deus, Ele já te perdoou. Você não precisa ficar preocupado. Nós estamos falando de um Deus santo, um Deus que já te perdoou. Isso, irmãos, é Deus dando um exemplo. Ele sabia que nós éramos pecadores, e Ele mesmo assim já tomou a decisão de nos perdoar. Ele sabia que nós éramos transgressores, Ele sabia que nós transgredimos contra Ele. Não importa qual foi o teu pecado, se foi prostituição, se foi mentira, se foi roubo, se foi lascívia, não importa, você transgrediu contra Deus, e Ele já te perdoou em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Você já recebeu o perdão de Deus, então você não pense duas vezes. Você já tem perdão de Deus, mas você só precisa agora aprender a usar a expressão e dizer: Senhor, me perdoa, porque Ele já te perdoou em Cristo Jesus, e já pagou todas as suas transgressões, e já não se lembra mais de nenhuma delas. Não se preocupe, Deus não tem caderninho, Ele não tem cadernetinha, já apagou completamente. Está na hora de você começar também a apagar, tirar, não ter mais cadernetinha, não ter que estar lembrando. Você já perdoou? Esquece. Já perdoou, não tem que estar lembrando. Já perdoou, aquela vez, não esquece. Não existe mais isto, porque Deus não faz isto. Ele apagou, esqueceu totalmente, não tem mais nada. Glória a Deus. Não prenda mais ninguém. Não prenda mais ninguém ao pecado. Não prenda mais ninguém pela falta de perdão, irmãos. A igreja precisa ser mais dinâmica. A igreja precisa ser mais prática e rápida. Dessa forma. Amém? Então,